E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, toma posse hoje como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com a missão de preparar as eleições de 2022 sob nova artilharia da extrema-direita e do presidente Jair Bolsonaro. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o advogado criminalista e membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela. Bom dia, Portela, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Legal. Portela, quais são os desafios que o ministro Edson Fachin vai ter e que postura podemos esperar dele à frente do TSE? A gente sabe mais ou menos como tem pensado o Fachin ultimamente, né? Se a gente comparar a forma como ele operava no STF, ali no período do golpe contra a presidenta Dilma, enquanto a Lava Jato estava no ápice, né? Com uma aceitação midiática e popular bastante alta, a gente via o Fachin operando numa lógica bem alheio, né, para dizer o mínimo, às garantias constitucionais, né, dava aval para todo tipo de abuso que estava sendo cometido pelo ex-juiz Sérgio Moro, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, contra o presidente Lula, e também não freou o golpe contra a presidenta Dilma, podendo tê-lo feito, né, e não o fez, dando carta branca para que o Congresso Nacional seguisse com aquele processo de impeachment totalmente enviesado, né, que depois, obviamente, se revelou que era apenas um golpe orquestrado por agentes da burguesia, né, que queriam retirar os direitos sociais dos trabalhadores, destruir a soberania nacional, entrega da nossa economia de mão beijada para especuladores, e o Fachin, então, se omitiu, ou quando também atuou ativamente nesse cenário, né, um cenário de autoritarismo extremo. Depois, com a emergência da extrema-direita, com a chegada do Bolsonaro ao poder, a gente viu uma mudança de posicionamento do Fachin, né, bastante curiosa. O Fachin começou a dar decisões ali que no STF pareciam sinalizar para tentar colocar um freio nos avanços que tomaram conta do judiciário, né, que a Lava Jato transbordou para outras instâncias do judiciário e acabou, por exemplo, no caso da Lava Jato no Rio de Janeiro, com o juiz Bretas, acabou cometendo uma série de atrocidades contra a Constituição e os pilares da democracia. E o Fachin, então, começou a sinalizar num outro sentido, de colocar algum freio, ainda que tardiamente, porque deveria tê-lo feito lá atrás, algum freio nesse autoritarismo judicial e também, ao mesmo tempo, em que, olhando para os desmandos do Bolsonaro e dos seus asseclas, também começou a atuar ali no STF para colocar as coisas nos eixos, né? Sobretudo quando o Bolsonaro começou com aqueles atos antidemocráticos, que culminou com aquela pataquada do 7 de setembro, né? Em que o STF era um dos principais alvos, né, desse discurso da extrema-direita, né, contra a democracia. Então, o Fachin muda de posição, aparentemente, né, e isso fica um pouco mais claro naquela decisão que leva à anulação do processo da Lava Jato contra o presidente Lula. Aí, agora, ele chega no TSE. O TSE é um momento bastante crítico, né, em que nós temos aí uma pressão sobre o TSE, que foi construída nesse último período pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas, né, colocando a justiça eleitoral, jogando suspeitas sobre o processo eleitoral e sobre a justiça eleitoral, né? A todo momento a justiça eleitoral tem que se manifestar dizendo não, as urnas eletrônicas são confiáveis, o processo eleitoral no Brasil é confiável, e a todo momento os bolsonaristas continuam insistindo nesse discurso porque é uma construção que vai lhe ser benéfica nas eleições. Caso percam as eleições, vão alegar que houve uma manipulação das urnas, que a justiça eleitoral não é confiável. Então, o ministro Barroso estava na presença do TSE, a todo momento se manifestava contra esse discurso que ele chamava de fake news, né, dos bolsonaristas, e o Fachin assume nesse momento crítico. Agora, uma coisa importante, quando do julgamento daquela ação que visava anular a chapa Bolsonaro-Mourão,
foi promovida por alguns partidos, né, entre eles o PT, que pretendia, então, a anulação das eleições, alegando que houve um uso abusivo da máquina econômica que foi usada pelo Bolsonaro Mourão, pela chapa Bolsonaro Mourão, para disparar fake news nas redes sociais, né, e ali teve participação, isso ficou escancarado, teve participação de empresários que fizeram caixa 2, né, esse dinheiro não foi contabilizado na campanha, esse dinheiro saiu diretamente dos caixas de empresários bolsonaristas, entre eles o Luciano Hang, da Havan, e esse dinheiro usado, então, para municiar, para fomentar essas correntes de fake news de WhatsApp que catapultaram as eleições, a candidatura da chapa Bolsonaro-Mourão. O TSE fez o que com isso? Nada. Julgou que não tinha provas para dar provimento a essa ação que visava a anulação dessa chapa. Mas disse uma coisa que foi ali, para mim, bizarra, né? Diz, olha, nós não temos provas, portanto, nós não aceitamos a ação, mas nós sabemos o que aconteceu. Foi isso que os ministros falaram naquele julgamento. Nós sabemos o que aconteceu, nós não vamos tolerar que isso ocorra novamente nessas eleições. E aí, de novo, agora, a fala do Fachin nesse sentido, né? Nós não vamos tolerar nessas eleições fake news, mas toleraram as fake news no passado, e foi agora, nas eleições de 2018, e poderiam ter caçado a chapa, poderiam ter colocado um fim nessa história e mostrado que a lei vale, né, que a lei eleitoral deve ser respeitada, e assim resgataria essa credibilidade que está tão arranhada por conta desse discurso bolsonarista que acaba contaminando um setor da sociedade. Né, eu já tinha falado em outra entrevista aqui, na última entrevista, que a extrema-direita está muito solta, não há limites, fazem e desfazem, rasgam todas as leis, o Código Penal inteiro, o Código Eleitoral inteiro, e nada acontece, não há nenhum tipo de responsabilização. Então, num cenário em que se faz tudo o que quer e não há qualquer tipo de consequência jurídica, o que se pode esperar no futuro? Algo muito pior. Então, o Fachin está com uma bucha, né, para usar uma palavra bem popular, e vai ter que segurar isso com firmeza, porque essas eleições não serão fáceis para o TSE, vai ter muito jogo sujo da direita, da extrema-direita, né, que não vai querer perder o poder, né, e o Bolsonaro deixa isso bem claro, ele não esconde que ele vai fazer de tudo, ou para se manter no poder, ou se for defenestrado, ele vai arrastar as instituições com ele. Pois é, o senhor colocou esse ponto, né, de que até agora não se tomou nenhuma atitude, e agora fica ainda mais complicado de tomar uma atitude agora que pudesse coibir esse tipo de comportamento, né, porque agora meio que está institucionalizada essa postura do governo Bolsonaro, dos seus aliados, de atentar contra as eleições repetidamente e nada acontecer. Inclusive, Portela, o mandato do Fachin, ele termina em 17 de agosto, quando ele completa 4 anos no TSE. Essa mudança do presidente na corte eleitoral tão perto da eleição não pode fragilizar o processo? Isso é muito problemático, né? Porque, como você disse, isso pode fragilizar o processo, porque se o Fachin, né, parece, pelo menos pelo discurso, resolve conduzir as coisas com mão de ferro, né, muito atento a esse tipo de prática que você muito bem colocou, que se institucionalizou, infelizmente se institucionalizou no Brasil, porque não houve responsabilização. Você vê, compara isso que nós estamos falando aqui com aqueles discursos que estavam muito presentes há um tempo atrás nas redes sociais, né, ou nas ruas, né, dos protestos da extrema-direita, de ataque ao STF, ataque direto ao STF. Quando houve as prisões dos blogueiros bolsonaristas, né, você vê que já deu uma arrefecida nesse discurso. O próprio Bolsonaro já recuou um pouco, né, depois ele voltou à carga contra o STF, mas num outro tom, né, um tom meio pisando em ovos. Aquelas prisões da Sarah Winter, do Eustáquio e etc., ajudou a colocar um pouco de freio nessa história. Não é algo que a gente viu acontecendo em relação ao processo eleitoral. Então, as instituições frágeis, do jeito que estão, omissas, mais essa situação em que o Fachin pode, né, ele vai terminar o seu mandato ali no TSE
às vésperas das eleições é algo muito preocupante, porque aquele ministro que assumia a presidência do TSE no momento de agosto até outubro, que é muito próximo, vai pegar uma coisa que já está no caminho, né? E pode ter uma visão diferente do que o ministro Fachin tem. Então, isso vai trazer sérios problemas para o processo eleitoral. Mas vamos acompanhar com atenção e esperando que o ministro que assuma no lugar do Fachin conduza o processo eleitoral também com firmeza, se é que o Fachin vai fazê-lo, pelo menos no discurso ele diz que sinaliza que vai atuar com firmeza. O senhor colocou essa questão de que quem for assumir se vai ter essa mão firme ou não, né? Existe a chance de algum dos recém-indicados pelo presidente Bolsonaro assumir a presidência do TSE, o ministro Cássio Nunes, ou outro ministro que agora me fugiu o nome, existe a chance de um deles assumir a presidência do TSE, ou seria agora o Alexandre de Moraes que está na vice? Pelo estatuto, né, de como funciona a nomeação, né, de presidência e vice-presidência, seria o Alexandre de Moraes, né? Então, assim, pelo menos a gente pode ficar um pouco tranquilo de que não assumirá a presidência um ministro nomeado diretamente pelo Bolsonaro. Agora, não significa que o Alexandre de Moraes conduzirá também com firmeza, embora a gente saiba como o Alexandre de Moraes pensa sobre o bolsonarismo e os ataques do bolsonarismo contra as instituições. O Alexandre de Moraes foi um dos grandes defensores do inquérito das fake news, do inquérito dos atos democráticos, né? Inclusive, ele passou a ser tido como uma figura que era querida pela direita, pela extrema-direita, e passou a ser odiada pela extrema-direita, porque ele foi um dos grandes atuantes, né, no inquérito que levou à prisão dos blogueiros bolsonaristas. Então, por esse caminho, né, que ele tomou, a gente pode também imaginar que ele siga algo aí, um posicionamento parecido com o que era do Barroso, que está sendo seguido pelo ministro Fachin, né, ou que parece ser seguido pelo ministro Fachin. Então, eu acho que a gente pode ver uma continuidade desse tipo de posição. Mas, sim, a mudança, assim, no meio do processo eleitoral de um presidente de um tribunal é sempre dramática, porque traz uma série de desconfianças e, às vezes, o próprio ministro que assume tem que pegar bombas que já iniciaram no colo, né, que já estavam no colo do ministro anterior, e isso é bastante problemático para a instituição. Certo, era o André Mendonça, o ministro, que eu estava tentando lembrar o nome. Portela, o teste público de segurança das urnas eletrônicas, realizado em novembro, não encontrou nenhuma falha significativa nas urnas, né? Agora, em maio, vai ser realizado o teste de confirmação delas, com o objetivo de verificar se pequenas falhas que possam ter sido encontradas foram corrigidas. Não há qualquer registro de fraude em eleições brasileiras desde 96, quando o sistema de urnas eletrônicas foi implementado. Por que essas mentiras sobre o sistema eleitoral encontram tanto espaço para disseminação? Por que consegue se alimentar tanta desconfiança? A extrema-direita, ela precisa da mentira, né, para conduzir o seu projeto de destruição. É a mentira sobre as vacinas, é a mentira sobre a economia, a mentira sobre a esquerda, a mentira sobre as minorias, né, sobre a população LGBTQIA+, sobre as mulheres, sobre os negros, sobre os índios, e a mentira, claro, sobre as instituições, né, porque, assim, a gente não pode ser também ingênuo em achar que as instituições, elas não são corrompidas ou passíveis de serem corrompidas. A gente sabe muito bem, porque nós temos vários exemplos disso. Veja o caso das Forças Armadas, né, que se aliaram a esse bandido que está na presidência e aos seus bandidos apaniguados, num projeto claramente de saque do Brasil, de destruição e saque das riquezas nacionais. Agora, na questão eleitoral, a gente pode dizer com muita tranquilidade que o processo eleitoral brasileiro, quanto à questão das urnas eletrônicas, bastante, tem muita credibilidade. Até porque, se nós compararmos como era o processo eleitoral anteriormente às urnas eletrônicas, que era do papelzinho, quantos e quantos casos de fraude eleitoral nós tínhamos na contagem dos votos, de votos de pessoas que já tinham morrido, do voto duplo, de pessoas que votavam duas vezes. Isso é só olhar na história do processo eleitoral do Brasil que nós vamos encontrar uma porção de casos assim.
e aí com a urna eletrônica isso desaparece. Essas urnas eletrônicas, elas já se mostraram confiáveis também para, por exemplo, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que já verificaram as eleições no Brasil, já testaram a credibilidade das urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas foram exportadas, inclusive, para outros países após um sério processo de análise da confiabilidade das urnas eletrônicas. Então, é uma mentira que tem um propósito, uma mentira que busca tirar a credibilidade de algo que tem uma alta probabilidade de credibilidade, para que se justifique lá na frente as medidas de terror que a extrema-direita quer implementar caso perca as eleições, né? Sempre vai ter esse signo da desconfiança, né? Pois é, será que o outro candidato ganhou porque as urnas não são confiáveis? Então vão poder explorar isso politicamente e atiçar suas hordas fascistas contra a democracia bastante frágil, bastante problemática brasileira. Então, ganha espaço esse tipo de discurso porque nós estamos num momento de crise social e política econômica. E nesses momentos de crise, pessoas como Jair Bolsonaro são extremamente perigosas, porque acabam usando da manipulação para vender para pessoas desavisadas, pessoas que estão ressentidas, né, com tudo que está acontecendo no mundo, uma explicação, né, mentirosa, mas uma explicação sobre o que acontece e o que aflige, né? Por que eu estou nessa situação de exploração, essa situação de desespero econômico? Tem uma explicação. Por conta dessas pessoas, né, que eu vou chamá-las de inimigas da democracia, inimigas do povo, e que querem destruir a nação, né, e vão usar de todo tipo de artifício, entre eles manipular o processo eleitoral, tirando do povo, né, a última decisão sobre quem nós queremos como governante. Então, o Bolsonaro vai explorar bastante isso, vai alegar a falta de liberdade no Brasil, que desde o PT nós vivemos uma ditadura da esquerda com certos setores da elite, né, que querem destruir a nação e a família. Nós sabemos muito bem como funciona esse discurso, porque nós já vimos isso na história várias e várias vezes, e infelizmente esse discurso encontra terreno sempre fértil para germinar e causar destruição. Portela, uma última pergunta, mudando um pouco de assunto. A pesquisa qualitativa conduzida pela professora da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Isabela Calil, a pedido da Fundação Perseu Abramo, mostra que a suspeição de Moro e a crise tiveram mais impacto na redução do antipetismo do que uma percepção de inocência do ex-presidente Lula. Ou seja, muita gente ainda segue convencida que Lula tem alguma culpa, mesmo após toda a perseguição judicial que ele sofreu, né? E depois de toda a demonstração de que a Lava Jato usou de formas ilegais para perseguir o ex-presidente. A que o senhor atribui isso? Como é possível desmontar essa visão distorcida de que o sistema de justiça pode fazer qualquer coisa para punir alguém? Eu vejo uma questão importante, porque a Lava Jato não teria ganho tanto espaço, né, nos setores da população, não teria ganho tanta confiança se não fosse um papel muito ativo de setores da mídia comercial. Então, a mídia comercial, ela manipulou o discurso para fazer com que as pessoas acreditassem que o que estava sendo feito ali na Lava Jato era uma limpeza. Né? As pessoas diziam, nossa, agora a corrupção vai acabar no Brasil. Era o discurso do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, que ganhava espaço na mídia comercial sem qualquer tipo de crítica sobre esse discurso. Um discurso vazio, chinfrim, anti-soberania, anti-trabalhador, que, inclusive, esse discurso foi usado para levar o Bolsonaro à presidência, que é um governo claramente antipopular, que está ali para destruir todos os direitos do povo brasileiro e retirar a sua soberania. Então, a mídia comercial ajudou a construir essa imagem do presidente Lula como o grande inimigo da nação, né, o grande bandido que deveria ser preso, deveria ser anulado da política,
e é uma destruição que é difícil de você aplacar as suas consequências, né? E depois, quando surge toda a questão da Lava Jato, a gente vê a posição ainda da mídia comercial não sendo tão afoita. Quando foi para acusar, ela foi muito afoita, mas quando é para reconhecer que a pessoa é inocente, né, que o presidente Lula é inocente, que houve uma grande orquestração para retirar os seus direitos políticos, para prendê-lo e assim destruir a sua imagem, aí a mídia comercial recua, não faz aquilo que deveria fazer, né, que é informar as pessoas da verdadeira história da Lava Jato, como um processo político que foi, né, e o próprio STF reconheceu que o processo foi totalmente enviesado, que o presidente Lula foi vítima de uma conspiração judicial por um juiz totalmente parcial, que depois, inclusive, foi servir como ministro no governo da extrema-direita, que ele ajudou a levar ao poder. Então, isso tudo precisaria ser explorado pela mídia comercial, de uma forma muito profunda, para revelar os meandros da Lava Jato, não apenas uma informação de rodapé, dizendo, o processo do presidente Lula foi anulado porque o STF encontrou um erro processual. Isso passa a mensagem para o setor da população de que o que aconteceu ali foi uma questão de formalidade, por isso que ele foi inocentado, mas materialmente, do ponto de vista das provas, tem prova contra ele. Mas o fato é que não existe prova. E a mídia comercial não reconhece isso. A mídia comercial continua escondendo do povo a verdadeira história do processo da Lava Jato, que era uma mentira, uma falácia. Nós já cansamos de falar aqui, desde 2014, 2015, eu acho que eu dou entrevista aqui na Rádio Brasil Atual, e sempre discutimos os meandros da Lava Jato, e eu li a sentença do Moro, que condenou o presidente Lula, eu li a sentença da Gabriela Hart, eu li o processo da Lava Jato, discutimos entre professores de direito, com juristas, em coletivos de advogados, trouxemos professores especialistas nas áreas específicas do processo da Lava Jato para trazer informação para a gente, palestras, seminários, fizemos isso por anos. E não vimos nada juridicamente de prova contra o presidente Lula. O que tinha ali era algo construído politicamente com o intuito claro e inequívoco de destruir a imagem do presidente Lula, de prendê-lo e de retirar os seus direitos políticos. Então, eu reputo muito este antipetismo, esta manipulação midiática entre a aliança da Lava Jato com a mídia, que levou à destruição da imagem do presidente Lula e de Roldão, claro, a toda a história do PT, né? Porque o PT foi tido como partido da corrupção pelo Deltan, pelo Moro, né? E aí isso foi representado na mídia como a verdade absoluta. E as pessoas compram, né, esse discurso que é vendido mediaticamente. Quando a pessoa não tem acesso a outro canal de informação, não tem acesso à informação crítica, ela acaba comprando essa informação. Lembrando ainda que numa pesquisa muito recente que foi feita, o brasileiro se informa cada vez mais pelo WhatsApp. Então isso é mais problemático ainda, porque as correntes de fake news no WhatsApp acabam informando, entre aspas, a população. Então, a nossa tarefa é muito hercúlea para desfazer todo esse estrago que a Lava Jato e a mídia comercial fizeram no Brasil, estão fazendo nesses últimos anos. E o papel da Rádio Brasil Atual é muito importante, porque aqui nós temos um espaço para desmistificar esses discursos, para apontar as mentiras, as manipulações que a burguesia faz através dos seus canais, né, de comunicação, que são as mídias comerciais. Então, minhas saudações à Rádio Brasil Atual por esse trabalho primoroso que vocês vêm fazendo. Muito obrigado, Portela. E muito obrigado pela sua participação de hoje aqui no Jornal Brasil Atual. Um bom dia para você. Eu que agradeço, bom dia e bom trabalho. Conversamos aqui com o advogado criminalista e membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.